bora lá então. A ideia dessa aula é estar falando um pouco mais sobre o mercado e o tamanho da oportunidade que a gente está inserido, uma vez que a gente trabalha no mercado de assessoria de investimentos aqui no Brasil. Eu vou dar uma reduzida nessa tela aqui, porque eu preparei um estudo bem bacana para a gente estar usando nessa aula. Então, a ideia é estar fazendo um comparativo de banco para a corretora. Primeiro, assim, falando que a corretora, ela tem no DNA dela os investimentos. E o banco tem no DNA dele o crédito. Ele vai pegar o dinheiro de um investidor e emprestar para um tomador. Então, esse é o DNA dele. O DNA dele não é investimentos. Começa por aí, um baita de um argumento lógico para tu estar usando com o teu cliente que tem dinheiro no banco. Tu já pode falar isso de largada. Então, são rotinas diferentes que cada empresa vai ter ali no dia a dia, né? E eu também peguei um estudo aqui que fala sobre o percentual de pessoas que investem em ações, comparando o Brasil com outros países. A gente geralmente vai estar comparando o Brasil com os Estados Unidos, que é o país aí de primeiro mundo quando se fala em investimentos. Ele vai ser o nosso benchmark, a nossa referência. E hoje, nos Estados Unidos, a gente tem então 55% de pessoas de toda a população investindo em ações. Já no Brasil, a gente vai ter 3% aproximadamente. Então, olha o tamanho da oportunidade. Mesmo com todo o crescimento, a rampagem que a gente teve nos últimos anos, a gente teve muitas pessoas indo para a bolsa, se arriscando e conhecendo esse mercado. Mesmo assim, ainda é um mercado muito pequeno. Então, muitas vezes, a gente vai estar ali achando que não tem oportunidade, o mercado está saturado, está difícil de captar cliente. Para tudo, sim, tem bastante oportunidade. Olha esse gráfico. Se tu acha que tu já perdeu a bola da vez, já perdeu ali todo o crescimento, o bull market que a gente teve agora há pouco em 2019, para tudo mais uma vez. Olha para esse gráfico, tá aqui a resposta, com certeza tem muito crescimento. E, mais uma vez, falando de bancos, né? Hoje os bancos, eles detêm boa parte de investimentos de poupança do brasileiro. Então, 84% de todo o bolo de investimentos que a gente tem no Brasil vai estar em poupança. E migalhas em outros investimentos. Por exemplo, 6% em fundos, 5% em previdência, 5% em títulos privados, 4% em título público, 3% em ações, como está ali em cima, e 2% em moedas estrangeiras, tá? Então, olha a diferença, né? Tem muito dinheiro mesmo, praticamente 1 trilhão em poupança, que a gente pode estar captando lá do banco e trazendo para a corretora, diversificando, trazendo alternativas melhores de investimentos. Tanto é que, bom, só para fechar essa reflexão, né? Então, o banco tem o DNA, que é o DNA de oferecer crédito, eu já trabalhei em financeiro, inclusive, e a corretora tem o DNA de investimentos. Essa é a grande diferença. A gente está vendo um movimento aí de bancos trazendo soluções de investimentos, né? Eles estão saindo do crédito, saindo não, continuando no crédito, mas abrindo esse braço de investimentos. E a gente vê corretoras também abrindo um braço de banco para oferecer crédito. Sim, eles estão cada vez mais aumentando o mercado endereçável deles para expandir a operação, captar mais clientes e aumentar o cross-selling, aumentar a receita em cima do mesmo cliente. Isso vai acontecer. É o objetivo das duas partes ali, dos dois lados da negociação da mesa, né, de quem lida com o tomador e de quem lida com o, o credor, mas cada um tem o seu DNA no final do dia, né? Um vai ser mais especialista num assunto e o outro no outro assunto. Bom, fazendo aqui uma simulação agora do produto de poupança. Então, se tu pegar algum case, provavelmente tu vai estar pegando cases de prospects, clientes que têm valores em poupança, tu pode trazer um estudo parecido com esse. Então, tu coloca lá no Google, né? Simulação, simular rendimento CDB, na verdade, simular rendimento poupança. Já vão aparecer diversos aplicativos online que tu pode estar usando para comparar. Então, tu clica em algum deles, tu vai
cair aqui no aplicativo, tu coloca o valor que o cliente tem em investimento e tu vai ver aqui que o rendimento atual da poupança está em 6,17% ao ano, que é muito baixo, em um período de 12 meses. Também pode colocar os aportes e aí tu vai pedir para calcular e tu vai ver o rendimento aqui ó, de R$ 6.000. É um rendimento super baixo, né? Agora, comparando com o Tesouro Selic, ó, se a gente for fazer a simulação, rendimento Selic, que é um investimento do governo, ele vai ter a mesma liquidez que a poupança, ele vai ter uma segurança até mesmo melhor, porque é do governo, então é um título soberano, o governo não quebra, a não ser que tu esteja na Venezuela, né? E ele também vai ter um rendimento melhor, ou seja, mesma liquidez, mesma segurança, porém rendimento melhor. Por que é que tu vai ficar na poupança? Não tem motivos. Então, só com esse produto aqui tu já consegue quebrar esse argumento do cliente, essa objeção, e tá trazendo ele para dentro da corretora. Obviamente, tu vai ter investimentos bem melhores aí para estar apresentando, né? Então, aqui mais uma vez simulando o valor de R$ 100.000, um prazo de 12 meses. Olha a diferença. Na poupança, tu teria 6.000 de rendimento, sendo que aqui tu teria 10.000, ou seja, praticamente 4 a 5 mil reais a mais do que na poupança. Então tem bastante argumento para estar lucrando aí em cima da poupança, né, e captar uma parte desse 1 trilhão que está na poupança nos bancos hoje. E, gente, é isso. Então, banco olha para crédito, corretora olha para investimentos. Agora, a gente vai estar descendo o nível e a gente vai estar falando de escritórios. Então, para quem não sabe ainda, hoje um escritório ele vai se credenciar a uma corretora e ele vai estar optando por trabalhar com uma corretora. Eles fazem um contrato de praticamente de 5 a 10 anos para estar trabalhando só com aqueles produtos da corretora e usar o aplicativo, o hub, a plataforma, enfim, fazer tudo ali pela corretora, né? A corretora vai trazer toda a segurança, a contraparte, a prateleira de produtos, as plataformas e o escritório vai basicamente se responsabilizar por captar e atender os clientes dentro daquele escritório, né? Dentro daquela carteira. Então, o escritório vai fazer isso, tá? Ele vai poder optar aí por uma corretora, basicamente, e eu separei 2 modelos de escritório que a gente pode estar encontrando aí na rua. Então, se tu tá fazendo entrevista ou se tu já trabalha em um escritório ou recém começou, tu vai estar te identificando com um desses modelos. Eu nomeei aqui como cooperativa e como modelo empresa. Obviamente as pessoas não chamam assim na rua, mas eu adotei esse nome aqui. Eu acho que faz bastante sentido. Cooperativa é aquele modelo mais tradicional de escritório, que vai ter de 1 a 10 pessoas. Vamos anotar aqui então. De 1 a 10 pessoas. Geralmente não tem muita rotina. Não tem muita rotina. Pode ter carteiras bem concentradas, então um assessor vai ter 200, 300, 500 milhões de carteira e tem outros assessores na volta dele, como se fosse um sistema solar ali, né? O Sol bem grandão e vários planetinhas na volta. Vou colocar aqui, ó, carteiras concentradas. Não existe muito processo também, muito menos horário, campanhas, não tem uma organização de empresa, né? E, enfim, pode ter o lado bom. Para quem quiser uma carreira mais light e é disciplinado, pode fazer bastante sentido. Então, vou colocar aqui, ó, recomendado para assessores que tenham muita disciplina e conhecimento de mercado. Conhecimento de mercado e habilidade comercial. Por que isso, né? Porque aqui o cara ele tem que ser já um macaco velho, tem que entender já de mercado, tem que saber prospectar, porque ele pode pegar a ajuda do pessoal ali, mas não existe um processo assim para estar te ajudando. É como se tu fosse se cadastrar na academia
mas tu não tem um personal, tu não tem um acompanhamento, então tu vai estar indo na academia quando tu quiser, daqui a pouco bate uma preguiça e tu não vai, ou tu não vai te alimentar bem, enfim, tu não vai ter uma evolução ali no teu processo de crescimento, porque não vai ter muita ajuda, tá? Gente, eu não tô julgando, é o que eu vejo aí no mercado, tá? Então, se tu tiver nessa situação, tu pode dar uma refletida em até mesmo trocar de escritório, trocar de empresa. Ou se tu gostar desse modelo, tá tudo bem também. Não tô julgando, tem os lados bons, tem os lados ruins. Então, por exemplo, o lado bom aqui é que tu vai ter uma rotina mais light. Deixa eu anotar aqui. Provavelmente, tá? Pode ser que tenham escritórios nesse modelo que não tenham enfim, não tenham desses critérios, mas pelo menos a maior parte deles tu vai estar encontrando nesse modelo de escritório cooperativo. Rotina mais light, pode entrar e sair a hora que quiser, enfim, tu faz o teu modelo, né? E ele representa a origem do agente autônomo de investimentos. O assessor realmente é um autônomo, né? Ele realmente é um autônomo, ele não é um empregado. Já aqui no modelo de empresa, escritório empresa é um pouco diferente. O que vai acontecer? A gente vai ter mais de 10 pessoas, então são várias pessoas. O escritório é uma empresa e toda empresa assim que é bem formada, tem uma gestão forte, ela vai separar a empresa em duas partes. Tem a parte comercial e tem a parte que não é comercial. E isso falando de gestão agora, né? Quando tu tem uma empresa, então separada nessas duas partes, tu vai focar muito na equipe comercial para ela estar crescendo, porque ela que vai pagar as contas, ela que vai lucrar, ela que vai expandir o negócio. E na equipe que não é comercial, tu vai estar focando em gerar produtividade, enxugar a equipe, pagar menos para ter mais margem no final do mês. E aqui, como o escritório é praticamente todo comercial, tu vai ter que focar em trazer mais e mais pessoas. Tem inclusive estudos que mostram isso, né? O escritório com mais receita, mais captação, menos churn, é o escritório que traz mais assessores para dentro da casa. Isso é comprovado, tá? São números que têm alta correlação. Eu já vi de perto listas e listas de escritórios com esses números e faz muito sentido. Então, o escritório que traz pessoa tem mais receita, tem mais captação, tem menos saída de clientes também. Tá certo? Aqui eles já vão ter uma rotina implementada, carteiras descentralizadas. Leia-se, o cliente ele não é do assessor, mas sim da empresa. Então, já se cria todo um ecossistema pensando nisso. Poxa, e se o assessor sai aqui da minha operação? A gente vai falar um pouco mais disso ali embaixo. Mas e se, né? Se ele sai da operação, o que vai acontecer com a minha carteira de clientes? Eu não posso perder esses clientes. Então, toda a vida do assessor, a vida do cliente é pensada nesse sentido de estar protegendo essa base de informação, essa base de clientes. Aqui vai ter muito processo. E é recomendado para assessores que queiram crescer a qualquer, não é a qualquer custo, né? Mas queiram crescer rápido ou não tenham uma disciplina ou sejam novatos. Aí. Rotina pesada e aqui o assessor ele é empregado. Então ele tem um viés mais de funcionário do que de autônomo, porque ele tem que entrar em tal horário e sair em tal horário. Ele vai ter que fazer tal coisa, depois tal coisa e por aí vai. Existe bastante discussão aqui sobre lei trabalhista e tal, esse tipo de coisa, mas eu sou muito do pensamento de que tu tem que entrar na empresa para ajudar a empresa a lucrar. Tu não pode entrar na empresa já pensando em processar ela. Então, se tu tem a opção de pegar um escritório no modelo de empresa, em que tu vai ter mais processo, a rotina vai ser mais pesada, tu vai ter que se dedicar mais, e tu também tem a opção de entrar no modelo estilo cooperativo, em que tu vai ter uma rotina mais light, tu realmente vai ser o autônomo como está na lei, então escolhe o que faz mais sentido.
se tu tem essa opção, né, vai lá e escolhe o que faz mais sentido para o teu perfil, para aquilo que tu está buscando. Não escolhe escritório errado, que não tem nada a ver com o que tu quer, depois fica bravo, começa a xingar, vai lá e processa os caras. Então, se tu tem essa opção de escolha, vai lá e escolhe o que faz mais sentido para ti. Fechou? Outro ponto aqui, ó, taxa de juros. Vai ter muita correlação com o nosso mercado, muita correlação mesmo. A taxa de juros, para quem não sabe, ela, em outras palavras, quer dizer o custo do dinheiro, ou seja, taxa de juros alta significa dinheiro caro, pouca liquidez no mercado. Taxa de juros baixa significa dinheiro barato, bastante liquidez. Bitcoin buy, compra Bitcoin, por aí vai. E, bueno, Jonas, mas qual que é a correlação desse indicador da taxa Selic, da taxa de juros com o nosso mercado? Pensa comigo, como que o banco faz dinheiro? Ele faz dinheiro com crédito, né? Emprestando dinheiro, lá com spread bancário. Agora a corretora, ela vai fazer dinheiro através das ofertas primárias, através do trade das operações, da compra e venda de papéis e principalmente dessas ofertas primárias que eu comentei ali na frente. Então, imagina assim, ó, vamos pensar num cenário de taxa de juros baixa. O que é que vai acontecer? O mercado vai ficar otimista. O investidor vai ficar otimista e vai querer comprar muita ação. Acha que tudo vai subir, tudo é mil maravilhas. E o que acontece? O mercado se aproveita desse momento. Vai ver assim, que quando a taxa de juros baixar de novo aqui no Brasil, vai ter uma infinidade de IPOs acontecendo. As empresas vão começar a sair do mercado que elas estão agora e vão entrar no mercado SA, né? O mercado de ações, vão ir para a bolsa. Por quê? Porque o investidor está mais feliz, está mais otimista e ele aceita pagar mais caro. Então faz muito mais sentido para a empresa abrir o capital em um momento de taxa de juros baixa, em que o investidor pode pagar R$ 20 por ação, do que ela ir para o mercado quando o investidor está mais pessimista e pode pagar R$ 10 por ação. Tá certo? Então aqui, quando a taxa de juros está baixa, acontece muito IPO, tanto para ações como para fundos imobiliários, renda fixa também, enfim, o mercado é mil maravilhas. Tu vai lá como assessor, tu vende a oferta, o teu cliente entra, daí aquele papel sobe, o cliente ganha dinheiro, tu ganha dinheiro, todo mundo ganha dinheiro. Tudo acontece. Agora, isso acaba impactando na tua captação. Então, de certa forma, acaba sendo um pouco mais fácil de captar clientes, captação mais facilitada, até porque os produtos são mais vantajosos, né? Tu vai olhar ali um CDB de 100% do CDI que o banco oferece, ele passa a não ser mais vantagem para o cliente, porque 100% do CDI a 2% ao ano vai te pagar 2% ao ano de rendimento, é muito pouco. Então o banco está oferecendo esse produto, enquanto que tu tem ações, tu tem uma carteira de fundo imobiliário, uma carteira de um produto diferenciado que compra ações lá fora, enfim, tu tem várias alternativas que tu pode estar trazendo para o teu cliente, colocando no estudo, que vão rentabilizar muito mais do que 2% ao ano, que é o que o banco está oferecendo. Então aqui a gente consegue bater bastante nas carteiras de banco por conta disso. Outro ponto, agora falando de taxa de juros alta, é que acontece tudo ao contrário. Então o banco ele vai ter mais facilidade em estar retendo o cliente, porque 100% do CDI agora é 14% ao ano. Então só de deixar o dinheiro ali no banco, sem estudar, sem muito esforço, o cliente já tem mais de 1% ao mês de rentabilidade, ele tem liquidez e ele tem a segurança do FGC. Então é muito cômodo, muito confortável para o cliente estar ali no banco, tá? Mas existem alternativas com certeza e a gente vai estar estudando elas aqui no mercado, tá?
Mas falando um pouquinho então da diferença aí da taxa de juros. Outro ponto bem interessante, se tu quiser dar uma pesquisada aí, acompanhar o preço de ações de corretoras, né, do BTG listada aqui na B3 do Brasil e a da XP listada na bolsa americana lá nos Estados Unidos, tu vai ver que elas vão ter correlação também com a taxa de juros, justamente por conta disso, né? Quando a taxa de juros está baixa, fica mais benéfico para a corretora fazer dinheiro, então o mercado enxerga que a corretora vai ter mais receita e o preço da ação começa a subir. Agora, quando a taxa de juros está alta, acontece o inverso, né? O mercado fica mais pessimista com a corretora e ela começa a ter uma queda no preço da ação. Bueno, gente, aqui eu trouxe um pouco do crescimento da carteira, de repasse também, produtos. Deixa eu inverter um pouquinho a lógica. Eu vou puxar essa parte de produtos aqui para cima, já que a gente estava falando sobre produtos. O que acontece? Quando tu tá, então, em uma corretora, logo tu tá em um escritório, tu vai ter produtos para estar oferecendo para o teu cliente. Esses produtos podem ser segmentados por perfil, então tu vai ter o perfil conservador, moderado, agressivo, ou perfil cachaceiro também, como outros falam, né, que vem depois do agressivo. E tu também tem a segmentação por categoria de investimento. Tu vai ter ali renda fixa, né, conservador, fundo imobiliário, COI, tu pode ter ações estruturada, internacional, PJ, uma infinidade de produtos. E é através desses produtos que tu vai estar fazendo receita. Então, o que é que vai acontecer na tua carreira? Tu vai captar um cliente que tem R$ 1 milhão, por exemplo. E aí vai chegar esse 1 milhão lá para ti e tu vai fatiar esse 1 milhão em várias partes. Cada fatia vai representar um tipo de produto e cada produto vai ter um objetivo dentro da carteira. A gente vai estar falando mais sobre esses produtos e o objetivo de cada um deles no curso Ganhando Dinheiro. Inclusive, eu vou te passar detalhes, o passo a passo de como fazer a venda bem feita para estar vendendo o produto e vendendo mais volume desse produto para te gerar mais comissão lá naquele curso, tá? Mas o que eu queria trazer aqui é que a gente vai ter uma infinidade de produtos para trabalhar. E fazendo uma analogia com o mercado de corretor de imóveis, a diferença aqui é que a gente tem vários produtos, desde um produto mais conservador a um produto mais agressivo. Então a gente tem muita opção para estar oferecendo, né? É como se fosse um restaurante ali com mais de 100 pratos e aí tu vai lá e seleciona os 3 melhores pratos para o teu cliente estar jantando com a família dele. É como se fosse isso. Já o corretor de imóveis ele vai estar bem limitado. Ele só vai poder trabalhar com casa. E a casa, ela geralmente tem mais saída quando a taxa de juros está baixa. Então o corretor ele vai sofrer mais. Já a gente não, a gente tem muito mais possibilidade de estar trabalhando aqui dentro do nosso mercado. Bueno, falei um pouquinho dos produtos e agora a ideia é estar falando um pouco de crescimento de carteira. Vamos puxar esse gráfico aqui que é a minha carteira. Vamos passar aqui para baixo, ó. Aí. O que eu queria trazer aqui, né? Aqui o gráfico do crescimento da minha carteira. Os números não vão estar bem certinhos. Esse é um gráfico que o pessoal do BI puxou na época para mim e mandou. E vai ter número distorcido, por exemplo, que não é 16, é 18. Aí tem algumas saídas também, mas o que eu quero trazer aqui para a gente, né? Todo o verde claro mais o verde escuro é a captação de clientes. O verde escuro, se eu não me engano, é virada de conta e o verde claro é a captação líquida, algo nessa linha. Eu não tenho certeza. E o vermelho é saída de clientes. O que acontece? Na minha carreira, assim, só comentando um pouco mais, né? Eu bati meta em 22 meses seguidos, desde o primeiro mês até o 22º. Eu só não bati a meta nos últimos 2 meses, que não está aqui no final. Que é quando eu já estava encarando um trabalho de liderança, estava focando mais no time, por aí vai, né? Mas o que eu quero trazer para a gente aqui é que o nosso mercado ele tem muito potencial de crescimento. Porque a gente vai estar ganhando um percentual de receita
em cima da nossa carteira de clientes. E como vocês podem ver aqui, quando a gente pega o negócio para valer, a gente foca, a gente é determinado, a gente trabalha para isso aqui acontecer, ó, a gente vai ter uma ascensão, um gráfico em crescimento. E a tua carteira vai ficar cada vez maior. E a consequência disso é que o teu salário vai ficar cada vez maior também no final do mês. Então olha que bonito. E o melhor de tudo, clientes felizes, satisfeitos vão estar te indicando para outros clientes que vão estar entrando na tua carteira também. Então a gente acaba tendo ali uma bola de neve, igual nos investimentos, né? Tu vai ganhando 1% a mais todo mês, daqui a pouco, no final do ano, não é 12%, é muito mais do que 12%. E o mesmo acontece nos juros compostos, né? E o mesmo acontece aqui na trilha da assessoria de investimentos. Beleza? Pontos importantes. Essas captações superiores a 5 milhões. Então aqui, ó, eu tive um pé quente ali no meu quarto mês. Tive uma captação de 8,6. Eu captei um cliente, captei vários clientes, mas um deles era Outlier, então ele veio com 6 milhões e pouco na época. Quando eu saí, ele estava com 12, então eu vim extraindo cada vez mais o dinheiro dele, estava no banco e trazendo aqui para minha carteira. Iniciou com 6,5 e quando eu saí estava com 12. Aqui teve outra de 10,2, de 7, 6, enfim, eu tive várias captações superiores a 5 milhões, sendo que a meta no início era de 1 milhão, depois foi para 2, depois foi para 4, né, quando eu era assessor mais sênior. E aqui, para ter uma ideia, ó, antes do primeiro ano, eu não era assessor sênior, eu já estava dobrando a minha meta, então estava ali batendo 5 milhões de captação todos os meses praticamente. E, obviamente, eu quero que tu tenha isso também, né? Por isso tu está aqui na comunidade, tu vai estudar bastante, vai fazer todo o curso, vai participar das mentorias, vai conversar com a gente, vamos ser felizes. Mas outra coisa que eu queria ressaltar, nessa captação de 18 milhões também foi um cliente Outlier que entrou, um empresário, de 13, e aí faz as contas comigo. A minha meta era de 4. Eu captei esse cliente de 13 milhões no primeiro dia do mês. No primeiro dia do mês. Eu podia muito bem ter tirado férias naquele mês. Ter ido viajar, ter ficado o mês inteiro fora. O meu líder ia aceitar. Na verdade, eu era o líder do time naquela época, né? Mas eu optei por ficar no escritório e trabalhar. Então, desses 13 milhões de reais, tirando eles fora, mesmo assim, eu bateria a minha meta. Porque eu captei 18 naquele mês. Então, eu captei ainda 5 milhões de folga. Tá? Então, cara, olha o quão tu precisa te dedicar, tu tem que te envolver, tu tem que ir atrás, enfim, tem que fazer acontecer. Tá? Toda a captação Outlier eu sempre tive para mim, cara, se entrar um Outlier ali de mais de 3, 4 milhões, não contabiliza esse cara para meta, continua correndo como se tivesse correr o teu mês normal. E aí eu esquecia dessa conta que eu tinha captado Outlier e ia atrás dessas outras contas aí como se eu não tivesse batido a meta ainda. Então, isso é mais uma questão de mentalidade, né? De objetivo, de ambição. Um último ponto para falar aqui do gráfico é esses vermelhinhos, que são eles? São os churns, são as saídas de clientes. Clientes insatisfeitos, clientes que vão estar comprando imóvel, cliente que vai estar indo para um assessor que é amigo. A gente vai estar tratando sobre isso no módulo de retenção de clientes. Todos os meses tu vai ter retenção. Isso é lei praticamente. Mas o que não pode acontecer é tu ter uma saída maior do que a tua entrada. Tem que cuidar com isso. Então tem que ter sempre aqui, ó, um verdinho muito maior do que o teu vermelhinho, tá? E aqui, ó, queria te destacar uma coisa. Eu separei em faixas, tá? O crescimento da tua carteira. 10 milhões é dinheiro? É, mas ainda não vai te deixar rico. Aqui é a fase de aprendizagem. 25 milhões é dinheiro? É, mas também não vai te dar rico. Não vai te deixar rico. Mas é uma fase muito importante para a tua carreira. É a fase da arrebentação. É a fase do vai ou racha. É aqui que a giripoca vai piar. É aqui que a gente vai ver se tu realmente vai se dar bem na carreira,
é aqui que tu vai ter um suspiro, tu já tem ali clientes fidelizados, tu vai entender como é que é o game, como é que é o jogo, se tu gosta desse trabalho, se tu te identificou ou não. E aqui é a arrebentação. Geralmente o pessoal desiste antes de chegar nos 30 milhões. Se tu tá ali 35, 25 milhões, né? Se tu passou dessa fase de arrebentação, então provavelmente tu vai ter uma carreira de sucesso. 50 milhões, fase das ofertas. Então aqui pode começar a surgir oferta de outro escritório, de amigo que é assessor, amigo que tem uma operação, ou oferta interna, que é virar líder, ir para um cargo de gestão. E aqui é a fase da riqueza, vamos colocar aqui, né? Obviamente tu precisa buscar uma carteira maior, mas aqui já é uma fase que tu vai estar ganhando mais dinheiro, tá? E muita atenção a essas ofertas, tá? Elas são tentadoras de liderança, né? Tá trabalhando um pouco menos ali, não ser mais tão pegado, ter aquela ansiedade, aquela rotina toda, ou de outros escritórios, mas muita atenção mesmo, tá? Tem que ter bastante cuidado. Eu, por exemplo, eu fiz muito mais dinheiro como assessor do que líder. Bueno, feito então um pouquinho sobre crescimento de carteira, né? Falando um pouco sobre a, a jornada agora, falar um pouquinho da jornada e depois do repasse de leads que eu acabei passando. Mas vamos lá, falando um pouquinho sobre a jornada. A jornada, né, ela, que nem a gente colocou aqui, ela vai começar ali nos 10, vai para a fase de arrebentação, depois fase da riqueza. O que acontece? É muito importante que tu tenha em mente que a tua carteira de clientes é o teu poder de barganha. É o que vai te trazer a, o poder na negociação. Então, toda assessora que tem pelo menos 30, 50 milhões de carteira já vai ter um poder muito grande abaixo do guarda-chuva dele. Se o escritório tiver que fazer desligamentos, ele vai pensar duas vezes em desligar o assessor que já tem uma carteira de mais de 30 milhões, porque é um desligamento complicado, vai ter muita saída de clientes, vai ter muito churn, vai ter uma perda de comissionamento, né, de receita para o escritório. Então, tu como assessor hoje, com uma carteira de 30, 50 milhões mais, tu acaba sendo uma peça-chave para o crescimento do escritório, porque tu já aprendeu a captar, tu já aprendeu a fazer receita e tu pode compartilhar esse teu conhecimento com outros assessores novatos. E também tu tem ali uma receita sendo gerada para ti e para a empresa. Então, acaba sendo uma peça fundamental para o escritório. E aí eu já comentei um pouquinho, né, ofertas de outros escritórios, ofertas de liderança, vão surgir no meio do caminho, mas como assessor, tu tem esse intuito genuíno aí de ser um assessor outlier, ter uma carteira de 100, 200, 1 bilhão de custódia, fazer muito dinheiro, sim, é possível e eu diria que é muito mais provável tu fazer muito mais dinheiro do que o teu líder. Tu pode ter meses aí com salários maiores, inclusive, do que o CEO do escritório. Então, a tua carreira como assessor, sabendo usufruir esse crescimento de carteira, esses juros compostos que vão acontecendo nos investimentos e acontece aqui na nossa carteira também, com certeza tu vai te dar muito bem, tá certo? E aqui, só para não passar, não pular, né, não passar batido, a questão do repasse de leads. Tem escritórios que vão te dar leads e tem escritórios que não vão te dar. Então eu já falei com um gestor que me falou assim: "Não, Jonas, eu não faço tráfego pago, eu não gero leads, porque se eu estou contratando ali o assessor, é para o assessor ir atrás, é para o assessor captar e deixar ele se virar." Eu, tá, beleza. É um pensamento, é a mentalidade do gestor, né? Mas em contrapartida ele precisa dar alguma coisa. Então, provavelmente, como não tem leads, o repasse aqui é maior. Então ele vai dar um repasse líquido maior, superior a 50%, por exemplo. Já o escritório que tem leads, tem tráfego pago, tem uma geração ali, tem investimento em marketing, ele vai ter um repasse menor. Então, o meu, por exemplo, era um repasse na casa de 30% líquido, e porque tinha essa geração de leads, tinha essa quantidade de material, de oportunidade para trabalhar, né? Que eu soube aproveitar muito bem.
tá certo? Então, é, é uma escolha, é uma opção que tu tem aí para um escritório com leads, sem leads, repasse maior, menor. É importante que tu pesquise bastante sobre o escritório que tu vai estar entrando, principalmente sobre a gestão, quem são os fundadores. Um ponto muito importante aqui, ó, vamos colocar como uma nova linha. Os sócios, né? A gente pode separar os sócios em pessoas que estão presentes ou de vez em quando. Isso aqui é muito importante, tá? Quando o sócio está presente no dia a dia, ele abre e fecha o escritório, ele sabe o que está acontecendo, a vida dele é o escritório, provavelmente o escritório vai ter muito mais evolução do que um escritório em que o sócio vai lá de vez em quando, acaba sendo uma fonte de renda extra, ou é um escritório que ele abriu porque ele tinha muito networking e aí te colocou lá no meio também. Enfim, é uma dica aí que eu posso dar para ti, tá bom? Então a gente falou sobre bastante coisa aqui, falamos sobre o mercado em si, diferença de corretora para banco, falamos também de um exemplo de oportunidade de investimento que tu pode estar passando para o teu cliente que tem poupança, falamos de modelos de escritório, impacto da taxa de juros, falamos de produto, repasse, sobre os sócios, a tua jornada, o teu crescimento de carteira e alguns exemplos da minha própria carteira, do que eu tive como assessor, para tu estar se espelhando também. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.